paz, aqui é o pastor Saulo, examinando as Escrituras. Nós estamos iniciando neste dia mais uma série de estudos da Palavra de Deus, conhecendo a verdade através da Palavra de Deus. E desta feita estaremos iniciando no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Esse é o nosso propósito, de estar conhecendo toda a Escritura a partir de Gênesis e sempre observando que conhecer o início da palavra já nos descortina muitas respostas em toda a Bíblia, até o fim, até o Apocalipse, o último capítulo, o último versículo da Bíblia em Apocalipse. Nós vamos observar que os homens de Deus, os estudiosos da Bíblia, o povo de Deus, por tantos e tantos séculos, debruçou-se sobre os livros da Torá, que são os livros da instrução de Deus, os livros considerados na hierarquia bíblica, os livros principais que fundamentam toda a escritura posterior. Nós vamos verificar que grande parte da escritura posterior no Antigo e também no Novo Testamento trabalham em cima do fundamento da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que mais do que falar que são livros da lei, nós vamos dizer que são livros da instrução de Deus para a humanidade, onde estão aqui inseridas as necessidades do homem, as razões da criação do homem, da mulher, da humanidade, da natureza, de todas as coisas. No livro de Gênesis, nós já encontramos aqui a razão da existência da terra, já encontramos referências ao que acontece no céu, a Deus, quem é Deus, a vontade de Deus, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Posteriormente, os apóstolos vão trabalhar, vão nos ensinar a partir de Gênesis, a partir dos primeiros livros da Bíblia, a partir da Torá. São esses livros que servirão como a principal base para os ensinos do Novo Testamento. Então vamos observar aqui a leitura e a primeira parte do estudo de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 5. Esse texto nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então, nós temos aqui a descrição da criação como um todo e da criação específica no primeiro dia, o que Deus trabalhou e fez no primeiro dia. E nós já temos aqui, então, algumas referências que são trabalhadas em toda a Bíblia. Quando nós falamos em céus, nós já sabemos aqui que, no princípio, Deus criou os céus. E Ele criou ali o local do seu trono. E Deus criou os seres celestiais, os anjos, os arcanjos, os querubins, são citados em toda a Bíblia. São muito citados no Apocalipse. Porque os escritores do Novo Testamento, até ali o Apocalipse, estavam vivendo em um ambiente ainda de interpretação do livro de Gênesis. Deus criou os céus para a sua habitação. E Deus criou, paralelo ao céu, mas de uma forma inferior,
a terra para ser o que foi decifrado, foi interpretado como o estrado dos seus pés. Enquanto ele habita no céu, e no céu está a riqueza, a maior riqueza de Deus, é onde ele se relaciona, é onde ele se assenta, é onde ele vive. Deus está nos céus, Deus vive, Deus habita nos céus, mas ele está em todo lugar. Sim, mas a interpretação é sui generis, ela quer nos fazer entender conforme a nossa própria existência. É o lugar mais valorizado, é o céu, é o lugar superior, onde ele se assenta, onde está o seu trono, onde há o relacionamento de Deus com os 24 anciãos, os seres viventes, e as coisas que acontecem no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a maior atuação, o maior relacionamento da vontade de Deus é no céu. Por isso vem aqui o céu e a terra. Não é feita aqui agora mais nenhuma referência ao céu. Nós vamos ter no restante da Bíblia, nós vamos ler toda a Bíblia e vamos ver o que os intérpretes, os estudiosos da Bíblia, de tantos e tantos milênios, vêm interpretando sobre este versículo, este início, Gênesis 1, versículo 1. O céu. Vamos falar posteriormente. Mas agora nós vamos ver que a Bíblia, Gênesis, que nós lemos, capítulo 1, de 1 a 5, vai nos falar sobre a terra. Porque realmente este livro está sendo direcionado a nós. Nós habitamos na terra. Então vamos entender esta questão da terra. O que há na terra, a criação da terra. É onde a própria palavra se foca, ela se dirige agora. Então, diz assim: era a terra sem forma e vazia. Então, no primeiro momento, não havia uma utilidade para a terra. A terra não funcionava, não tinha nada implantado aqui na terra. Sem forma e vazia, não tinha ocupação, não tinha trabalho, não tinha destino, não tinha função, não tinha porquê, nada apareceu no primeiro momento. Nós entendemos que já tinha aparecido no céu, o trono de Deus, adoração constante a Deus no céu, mas isso ainda não existia na terra. Então, a palavra diz que trevas cobriam a face do abismo, num sentido de que na terra, a terra também foi criada, e nós vamos observar isso de uma maneira até mesmo estarrecedora no restante da Bíblia, que a terra não vai ser inicialmente o local da habitação do homem, da mulher, da natureza, mas sim de anjos caídos que são lançados neste abismo e nas trevas. Então a terra também era sem forma e vazia, porque a única utilidade inicial da terra era como sendo um local de desterro de anjos caídos. A própria expressão anjos caídos já vão apontar para a queda do céu para a terra, para um local chamado de abismo, coberto por trevas, então por prisões, por falta de liberdade, falta de vida, falta de ação, falta de razão. Então, seres celestiais condenados e que foram lançados do céu para o abismo que veio a existir na terra. Porém, agora começa a surgir à luz o personagem principal que vão criar esta situação ambígua da terra, de haver dois reinos, a princípio, principados, potestades, dois reinos na terra, o reino da luz e o reino das trevas. Podemos dizer assim, na continuidade da leitura, após nós lermos: trevas cobriam a face do abismo, o local onde eram lançados os anjos
caídos foram lançados num abismo de trevas. Na sequência, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no lugar da terra, no lugar superior, o Espírito de Deus encontrou as águas, símbolo de santificação, purificação. Então, nós dizemos que aqui houve um primeiro significado, uma primeira razão para que o homem, a mulher, a humanidade, a natureza fossem criadas na superfície da terra, para ocupar este espaço de superfície em contraposição a um lugar já ocupado na terra, chamado de abismo, de trevas, de demônios, de espíritos decaídos, da perdição, do pecado, da maldade, o império das trevas, que nós vamos encontrar tão bem trabalhado no Novo Testamento. O mal, as trevas, que já estavam por aí. Mas vem o Espírito de Deus e ele encontra uma razão para ter uma nova vida, uma vida purificada sobre a terra. Então, para ver a criação. Então, quem promoveu a criação foi o Espírito de Deus, já antevendo o batismo, as águas, a purificação, a adoração a Deus, o louvor a Deus na terra, e que a terra alcançasse o céu através da obra do Espírito Santo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e já planejava a existência de uma humanidade que adorasse a Deus. Porque toda a razão da criação, tanto do céu como da terra, é para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Então, o céu já foi criado, ele já foi habitado, já havia uma população imensa de adoradores, de seres, arcanjos, anjos, querubins, adorando a Deus, louvando a Deus. A terra, então, era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo planejou, ele motivou a criação para ver o homem e a mulher adorando a Deus no mesmo nível do céu. Então, quando Jesus vai dizer que ele procura, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é já esta proposta, este propósito do Espírito Santo de levar o homem e a mulher a adorar a Deus em espírito e em verdade, de tal maneira que agrade a Deus como o céu agrada a Deus, como o céu louva a Deus, como seres celestiais, nós nos unimos. Então é um grande desafio do Espírito Santo para com a humanidade, homem e mulher, levar-nos a uma adoração perfeita, como das crianças. Jesus exalta ali a verdadeira adoração, a perfeita adoração das crianças, e o Pai procura para si esses adoradores. E o Espírito Santo está trabalhando para entregar ao Pai, lá no Apocalipse, uma adoração tremenda, maravilhosa, como que vai causar impacto no céu. Aqueles seres que adoram a Deus constantemente, vendo os homens e as mulheres chegando, como viram a Jesus chegando, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá que venceu, e vai nos levar a este momento de adoração a Deus. E os anjos olharão e dirão: são estes os que passaram pela grande tribulação, são estes os que choram, são estes os que sofrem na carne, na fraqueza, e ainda assim estão aqui de pé, adorando, glorificando a Deus. Isso causará um tremendo impacto no céu, você e eu chegarmos ao céu cantando a graça de Jesus, que nos deu a vitória, por isso que nós estamos aqui, vamos adorar a Deus. Isso é tremendo, isso impacta o céu, porque os anjos estão lá no céu o tempo todo, e nós estamos tendo nossas lutas, nossas batalhas espirituais neste mundo vil, neste mundo mal, em que compartilhamos um espaço com o abismo, com as trevas. Nós temos toda uma luta espiritual para chegarmos na presença de Deus, para vivermos uma vida que agrada a Deus. Então, sermos mais do que vencedores e podermos chegar ao céu adorando a Deus, louvando a Deus, é uma vitória que impacta
o céu, os seres celestiais ficam admirados de ver homens e mulheres terrenos fracos que venceram o mundo, mais do que vencedores, para a glória de Deus, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Então nós dizemos assim: a inspiração da criação veio do Espírito de Deus ao se mover sobre a face das águas e ter a visão, o projeto de uma humanidade purificada, santificada para adorar a Deus, para glorificar a Deus na sua direção, na unção do Espírito Santo, na inspiração do Espírito Santo, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, nascermos da água e do Espírito. Então vem do Apocalipse, vem de Gênesis até o Apocalipse. O vinde as águas, o nascer de novo, o nascer da água, o nascer do Espírito, para podermos ser santificados, purificados para adorar a Deus agora e eternamente, face a face com o Senhor. Então o projeto da adoração na terra vem do Espírito de Deus. É Ele quem ministra esta proposta, esse projeto de adoração da terra para o céu, de levar um povo vencedor, um povo santo, um povo remido, um povo lavado, um povo purificado, um povo para adorar a Deus no céu, junto com os seres celestiais. Vem do Espírito Santo esse projeto na terra. O Espírito Santo teve o projeto, o Pai criou, após aqui o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vamos partir então para a ação de Deus para criar homens e mulheres para o trabalho do Espírito Santo. E o Filho, Jesus, redimiu. Após a queda, vem Jesus, redime para devolver ao Espírito Santo neste momento que nós vivemos agora, na unção do Espírito Santo, redimidos por Cristo, criados por Deus. Então, há aqui toda uma engenharia da criação, do projeto da criação e da redenção. Em Gênesis, nós aqui já fizemos esta leitura da Bíblia toda. Já entendemos de Gênesis a Apocalipse, somente aqui por 2 ou 3 versículos que nós acabamos de ler, nós já entendemos toda a obra de Deus para a humanidade. E no próximo estudo vamos falar então a partir das palavras de Deus, da palavra de Deus à criação. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus, o Cristo.